Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma nova aula e hoje o tema dessa aula é falar sobre as integrações e conexões sobre o custo da operação, ou seja, sobre o custo operacional no processo de modelagem financeira. A gente vai seguir a mesma linha, o mesmo racional que foi nas outras aulas. A gente vai começar com uma parte teórica e depois ir com uma parte prática, mostrando para vocês como acontece essa integração dentro do nosso material, dentro da nossa super planilha de modelagem financeira. Beleza? Então, para começar aqui, vou abrir a nossa lousa e quando a gente vai falar sobre custo, pessoal, a gente tem algumas integrações em relação a ele nos três principais demonstrativos, tá? Quando a gente fala sobre o custo relacionado a DRE, eu tenho as composições, né, de custo fixo da operação e de custo variável, tá? Eu tenho o fixo e tenho o variável. O fixo vai ter custo com infraestrutura operacional, custo com folha de pessoal operacional e dentre outros custos fixos que uma empresa pode ter. E essa linha vai aparecer na DRE por competência. E tem também o custo variável, que esse custo variável vai ser o que a gente pode chamar de CMV, custo da mercadoria vendida, custo do produto vendido ou custo do serviço prestado, né? Ele é variável de acordo com a atividade fim, né? A atividade operacional da empresa, tá bom? E o fixo, de fato, ele já tem um valor fixo. Claro que ele varia de acordo com o faturamento, né? Ele vai variar, ele varia de acordo com o faturamento, mas de certa forma ele não é tão, como é que eu posso dizer, elástico, né? Variável quanto o custo variável, tá certo? Dito isso, na DFC, tá? A gente tem o pagamento, né, desses custos fixos e variáveis. Na DRE, a gente tem o consumo desses custos fixos e variáveis. E quando a gente fala do balanço patrimonial, a gente tem os saldos, né? Então são três informações aqui diferentes, tá bom? Ou seja, na DRE nós temos aquilo que representa o consumo daquela competência, na DFC o pagamento daquele consumo, ou seja, a gente pode falar que na DRE a gente fala sobre o consumo e na DFC a gente fala sobre a meta de compra, né? Ou meta de pagamento de compra daquele insumo ou matéria-prima, tá bom? E no balanço patrimonial a gente vai ter exatamente os saldos que eu tenho a pagar, por exemplo, como fornecedores. Por exemplo, a gente tem posições de estoque, que eu vou falar um pouco mais adiante, tá bom? Sobre esses saldos. São saldos que a gente tem um estoque inicial para a competência seguinte, saldos a pagar, por exemplo, da competência seguinte em relação a fornecedores, em relação à folha, que é custo fixo. E Lucas, quais são as interseções, né? Quais são as conexões que o custo da operação ele vai ter, né, dentro aqui do processo de modelagem financeira, né? Onde é que ele vai aparecer, tá bom? Quais são os impactos? Ele vai aparecer no estoque, no balanço patrimonial, como eu já falei para vocês, vai aparecer como CMV na DRE, vai aparecer como custo da operação na DFC, que seria o pagamento, tá bom? E eu vou montar com vocês agora um quadro, tá? Aonde você pode qual é o racional que nós utilizamos na planilha para vocês entenderem como funciona. E aí, de forma prática, como já está integrado e conectado, eu vou mostrar para vocês no nosso material, versão final, beleza? Então, sobre o custo operacional, via de regra, ele vai ter essas conexões, ele vai ter essas integrações, tá? Que a gente vai poder utilizar. E agora, de forma prática, quando a gente for aqui, vou colocar no Excel, o que acontece, tá? Quando você define um custo, você define um custo através de uma premissa de receita.
Então, por exemplo, se seu preço de venda for, dar um exemplo aqui, tá? R$ 100, o seu custo, vamos imaginar que você seja uma farmácia, que geralmente o CMV ele é de 60%, né? Então, a cada venda de R$ 100, geralmente 60% você vai ter aqui de custo dessa mercadoria vendida. Perfeito? Então, vamos imaginar que você vai ter um faturamento médio, vamos supor, de 800 mil mês, tá? Vou colocar aqui, ó, faturamento médio mensal de R$ 800 mil mês. Aí, o que a gente vai fazer agora, tá? Então, se esse custo é 480, como é que vai ficar isso na projeção de modelagem que nós automatizamos dentro da nossa planilha? Como é que eu faço, né, essa esteira, essas metas de pagamento de compra e de consumo, tá bom? Porque foi um grande trabalho que a gente teve que fazer para facilitar a vida de quem já é nosso aluno e ter isso já automatizado na palma da mão, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, tá? Eu vou colocar um exemplo de janeiro 24 até dezembro. O que a gente vai pegar? A gente vai pegar o saldo inicial de estoque. Ou seja, Lucas, tem uma empresa, estou fazendo uma modelagem de uma empresa que essa empresa já existe, né? No balanço patrimonial dela tem uma variação de estoque inicial, eu tenho um saldo de estoque inicial. Vamos supor, pessoal, que o estoque dessa farmácia, ela tem 1 milhão de produtos, tá? 1 milhão em valor de mercado. Se o meu CMV médio, tá, custo do produto vendido, tá? Meu CPV para essa média de faturamento é 480, e se eu comprar, por exemplo, o mesmo valor que der saída, o consumo na DRE, tá certo? Eu vou ter um saldo final de estoque no valor de estoque inicial, como se fosse um fluxo de caixa. Tem um estoque inicial, mais o que eu vou comprar, menos o que saiu. Vou permanecer com o mesmo valor de estoque, perfeito? E isso tem a ver com o custo, porque esse CPV está lá aparecendo naquela linha da DRE do custo da mercadoria, né? Antes da margem de contribuição, tá bom? O que acontece? O saldo final é inicial do outro. Vou travar aqui essa célula para ser sempre a média de 480. E agora a gente vai puxar até lá. E percebemos, quando a gente for fazer essa conta, ou seja, essa empresa ela vai sempre manter o estoque de R$ 1 milhão, por exemplo. Claro que a gente sabe nas variabilidades, por exemplo, se eu posso fazer aqui um faturamento também, tá, pessoal? Isso aqui é muito interessante, ó. Eu estou fazendo aqui para vocês, de forma prática, como foi essas conexões que a gente colocou na planilha, até para vocês entenderem, tá? Então, isso aqui também é premissa orçamentária, né? Premissa de custos, quando a gente faz toda essa programação anual referente à compra. Aí, o que que eu vou colocar aqui para vocês? Vou fazer de forma até diferente. Lucas, mas tem a sazonalidade, tá? Vamos deixar isso aqui mais real, beleza? Então, tem a sazonalidade. O que que vai acontecer? Ela vai estar comprando sempre os 480? Não, porque se a regra for dela comprar sempre o que ela consumiu, vamos supor que aqui seja 700 mil, aqui seja 950, aqui possa ser 650 mil, um exemplo. Vou colocar aqui 1 milhão para dar uma variada bacana, opa. E vou colocar aqui em dezembro, novembro, 900 mil, pronto. O que é que significa dizer, ó, que as posições de estoque, elas são diferentes. Então, qual é o ponto inicial de partida da modelagem financeira? É o saldo inicial de estoque, que é no primeiro balanço patrimonial, tá certo? No balanço patrimonial que vai encerrar o período, Lucas, qual é, diante dessa programação comercial de faturamento, né? Diante dessas premissas de venda, diante como é que a gente faz a partir de uma premissa de venda toda a esteira de programação de compras dessa empresa? Tá bem aqui para vocês já mostrado de forma simplista, mas muito prática e usual. Então, Lucas, qual é o saldo, por exemplo, do balanço patrimonial na competência futura, na próxima? É justamente o estoque final que a gente vai estar projetando, tá? Isso aqui tem a mesma formatação, igual a uma geração de caixa, tá bom? É como se fosse um fluxo de caixa. É a mesma coisa que a gente utiliza para fazer essa esteira
do estoque. Então, tudo isso aqui, pessoal, está relacionado dentro da modelagem financeira, você programar isso para frente, né? As premissas de custo operacional, isso no que tange a produtos, mas quando for custo, né, de mão de obra, geralmente esse custo de mão de obra ele é mais fixo, né? Então você coloca a folha, você vai ter aumento de quadro de funcionários, e dentre outras contas relacionadas ao custo, tá bom? A gente não vai tratar disso nesse momento, porque a parte mais interessante é o variável, porque ele tem uma dinâmica diferente. O custo fixo ele é mais fácil da gente estar projetando, tá? Aí o que que acontece na prática também, beleza? A gente pode calcular disso através do indicador que a gente chama de cobertura de estoque, que vai estar lá na nossa planilha. Então, por exemplo, se na média, você pode colocar aqui, ó, a média de consumo vai estar sendo aqui por mês, né? A média de compra, ela vai estar, na verdade é o de cima, mas tanto faz. Ó, a média de compra vai dar 480, por exemplo. Eu até travei aqui, tenho que corrigir, que está travado. Opa! Na verdade eu fiz o contrário. Aqui é o CPV e aqui é compra. Porque eu fiz aquele ajuste pelo faturamento lá em cima. Aí o que acontece? A média que eu vou estar consumindo é 490. E o que a gente pode tirar daqui? Índice de cobertura de estoque, por exemplo. Então, se a média, eu vou pegar o saldo que eu tenho final, dividir por 490, ou seja, eu tenho estoque para 2 meses e meio vezes 30, tenho estoque para 68 dias. Isso também já é um pouco bastante importante, vamos falar dessa forma, para você entender da onde surge, né, essa construção prática da modelagem e de quais números tem o indicador. Para eu ter um indicador desse assertivo, eu preciso fazer toda essa esteira que está aqui em cima, tá bom? E tem outras coisas importantes também, porque aqui eu estou falando, né, de compra. Aqui é uma programação no que tange somente a compra do consumo da mercadoria. Mas também tem um outro ponto que é importante, porque aqui eu estou analisando, pessoal, a programação de DRE. Eu estou analisando o demonstrativo de DRE, ou seja, faturamento, custo médio. Posso analisar, por exemplo, volume de vendas, posso fazer uma análise pelo ticket médio, e aí a gente vai decompondo esse resultado desde o faturamento até o custo. Então veja que bacana, isso a gente colocou de forma automatizada para vocês já na planilha. Aí tem um outro ponto que é importante, que é bem mais complexo ainda. Lucas, mas eu estou comprando e eu sei que eu tenho prazo médio de pagamento, né, de fornecedor, por exemplo, fornecedor diferente. Vou pagar com um dia. Então, no quadro, né, da DFC, quando a gente coloca ali o fluxo de pagamentos, é muito variado. A gente automatizou isso para vocês também. Porque a gente sabe que aqui no Brasil, ou seja, em qualquer lugar do mundo, os prazos podem ser os mais variados e diversos possíveis, também dependendo do segmento de atuação. Mas isso aqui a gente serve para projetar principalmente consumo na DRE e também o valor final do balanço patrimonial, que são os saldos de estoque, beleza? Dito isso, o que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Quando a gente vem aqui na nossa planilha, eu vou replicar exatamente essas informações aqui nas nossas premissas, ó, de receita. Depois que você terminar, só mudar a data aqui para ficar legal. Já altera automático também. Eu vou pegar aqui todas essa premissa, dar um Ctrl C, opa, dar um Ctrl C aqui, indo aqui para a planilha, como eu vou colocar logo aqui, tá pessoal, colocar valores, mas é interessante que na nossa planilha vocês possam fazer o estudo, tá, de preço, de ticket médio, foi um pouco mais abrangente aqui, tá certo? Tenho aqui, vamos supor que geralmente eu vou ter 80% 20% das vendas à vista, 80% a prazo, o que já automatiza para a gente, tá? Eu vou ter um prazo médio de pagamento, por exemplo, a fornecedor, vamos colocar aqui 3 parcelas, ou seja, eu vou pagar de 20 em 20 dias, bacana. Vou trazer para cá também, para as projeções do ano 2, 3, 4 e 5, de 20 em 20 dias.
Prazo médio de recebimento das vendas a prazo. Vou colocar, por exemplo, cartão de crédito, né? Basicão aí, 30 dias, praticamente. Beleza. Lucas, pode ter, por exemplo, débito, né? Que é mais rápido. Aí você faz a média ponderada, tá, pessoal? Quando é cartão a prazo, você pode fazer a média ponderada, beleza? E aqui a gente também já automatizou para os nossos alunos, né? Para quem é usuário da nossa planilha, você digita aqui os números bacana e já fica tudo pronto, tudo aqui bonitinho, aonde já pega de um anexo, né? Dentro da nossa planilha, como você faz esse tipo de automação. Então eu digito aqui, por exemplo, vou pagar, vou receber com 4 parcelas no boleto, de 15 em 15 com o cliente, dá 38. Fazer essa conta na mão é um pouco complicado e um pouco chata, né? Então a gente quer logo otimizar o tempo dos profissionais. Então aqui está muito, muito enxuto e muito prático. Vamos supor que ela tem um prazo médio de estocagem de 60 dias, dá um exemplo aqui também para vocês. Bacana, a gente preenche aqui também. E agora a gente vai para a parte que interessa, né? Que é a parte de CMV. Ou seja, vamos aqui na parte de custo e despesa. A gente vem aqui, ó, CMV, a gente estava trabalhando com 60%, bacana. Estávamos trabalhando com 60%. Vou colocar aqui também. Lucas, vamos supor que essa empresa ela compre tudo aquilo que ela consome, né, que ela vende. Então essa meta de compra ou da prestação de serviço, né, mas no caso a gente está falando aqui de um varejo, vamos falar dessa forma, né? Tá aqui 100%. Então, utilizei consumir, eu vou estar repondo aquela compra. Tem um detalhe importante: empresas que têm estoque alto, empresas de varejo, por exemplo, que está com estoque excedente, né? Com a cobertura de estoque de 5 meses, 4 meses e por aí vai, essa meta de compra a gente baixa, porque eu consumo mais e reponho menos. E aí eu otimizo o caixa. E isso já está automatizado aqui para a gente também. Beleza? E como resultado, pessoal, dessas premissas, ó, tudo que eu desenhei para vocês lá no Excel, mas de forma bem bacana e bem arrumada, ele vai gerar aqui, principalmente nos demonstrativos de DFC, onde se você for olhar, ó, deve ser detalhado, ele vai ter exatamente as programações já desenhadas de pagamento do custo variável de acordo com o prazo que é utilizado dessas vendas, ó, de acordo com o prazo médio de pagamento e também com o prazo médio de recebimento das vendas, beleza? E aí o que que acontece? Aqui na DRE a gente vai ter só a replicação, né, do consumo, que seria o custo variável, tá vendo aqui? Bacana. E também no balanço patrimonial a gente tem aqui as composições de contas a posição de caixa, né? Ó, contas a receber, que é derivado do recebimento, né? Que a gente já viu. E temos também os fornecedores a pagar, perfeito? E esses fornecedores a pagar são exatamente os saldos, né? Médios que vão sobrar a pagar da competência ali da virada do período, perfeito? Ou seja, com base nessas premissas, vocês percebem que de forma prática, de forma automatizada, você já consegue ter toda essa programação em termos de, por exemplo, composição de custos, né? Que essas integrações elas vão acontecer. E como resultado final, a gente vai ter a posição de caixa, contas a receber, vai ter mutação também, vai ter mutação de fornecedores a pagar. Claro que a modelagem também que não está pronta, né? Porque a gente tá vendo aqui que está bem vazio. A gente vai ter reservas de lucro, porque a gente vai bater isso com a lucratividade que já tem entre cruzamento de receita e custo, tá bom? Então, essa é a forma como a gente integrou aqui a parte de custo operacional dentro da modelagem financeira. Bacana, pessoal? Bom, espero que vocês tenham aqui gostado, tá certo? E aproveitem, né, bastante o uso da planilha para quem já tem acesso, para quem ainda não tem acesso, né? Entra lá no nosso site, dá uma olhada, o material tá muito bacana, tá bom? E você pode sim usufruir e personalizar da forma como você queira.
e aqui vocês vão ter as mutações realizadas, reais, feitas, sem perder tempo, para otimizar o horário de vocês. E tem um detalhe, tá? Lucas, tu tinha me falado que lá na simulação do Excel, esse caso, né, ele começou a empresa com um estoque de 1 milhão. Aí o que acontece? Se na posição inicial ele tem um estoque de 1 milhão, né, pessoal? O que acontece? Aqui, ó, nas reservas de lucro, que eu vou colocar lucro acumulado, como se ela já tivesse, né? Ou seja, de certa forma, a gente também vai ter aqui já o balanço batendo com a manutenção, né, desse estoque que a gente está vendo aqui. Beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem ligados e continuem seguindo a gente para próximas aulas como essa. Bacana? Até mais, pessoal. Obrigado e bom estudo, tá? Boa integração. Se você já for aluno, qualquer coisa, tira dúvida lá com a gente no nosso canal de atendimento ou na nossa comunidade. Beleza? Abração e até mais.